Boa noite, me chamo Giovanni Nazario Strofi e vamos fazer hoje meio que uma apresentação sobre hábitos de consumo de filmes e uma análise estatística. A atividade coleta análise de dados. Os integrantes são Rafael Rojan Gonçalves, Jonas Daniel Fontoura Hambor, Bernardo Alves Vigil, Arthur Rodrigues de Almeida. Eu estou fazendo essa apresentação porque eu não consegui ir na aula por causa de uma aula paralela do CFC que teve no mesmo dia, no mesmo horário, e eu não pude comparecer na aula por esse motivo. A gente começa fazendo uma análise aqui sobre o gráfico. A parte de cima do gráfico aqui não tem dados de absoluta acumulada e relativa acumulada. Então a gente tem aqui a classe que vai de 1 a 5 e os dados da tabela, obviamente, com os cálculos de relativa absoluta, frequência relativa percentual, frequência relativa acumulada, frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada, E a gente pode entrar em conclusão aqui que frequência relativa acumulada deu 100%. Se deu 100%, podemos entrar em consenso que a tabela está certa na questão de frequência relativa acumulada. E se a gente for parar para pensar, temos o total aqui embaixo e aqui temos a tabela que a gente fez. De acordo com esse dado, a gente fez no planilhas do Google, a gente podia ter feito no Excel, mas o Excel não disponibilizou para a gente métodos para a gente fazer a planilha, porque tinha que pagar uma licença, a licença é cara. E eu uso um notebook que ele precisa do Windows Microsoft 365. E no caso a gente não conseguiu entrar no Microsoft 365 porque muitos não tinham acesso, então a gente usou o mais recomendável, que seria a planilha. A gente fez esse gráfico aqui para demonstrar quantos filmes ou alunos, filmes os alunos assistem por mês. A gente fez a separação de classes, intervalo, de 0 a 50, intercalado. E temos as classes primeira classe de 0 a 4, a segunda classe de 4 a 8, a terceira classe de 9 a 13, a quarta classe de 14 a 18 e a quinta classe de 19 a 23. Essas classes, obviamente, têm os dados, então a gente pode ver que os dados aqui dessa classe aqui, eles vão mostrando na tabela. É os mesmos dados que estão na tabela ali do lado. Mesmos dados estão na tabela. E a gente pode ir para a apresentação. Então, a apresentação aqui a gente fez a etapa de construção da tabela. Na parte da aula a gente fez a organização dos números em ordem. Eu até falei, pessoal, é só mudar a ordem do número aqui que a gente consegue fazer meio que a organização dos dados em ordem crescente, em forma organizada, que fosse a organização dos dados. A minha suposição é só mudar, por exemplo, que o 4 os 4 estavam aqui, E a gente inverteu esses 3 1 aqui com os 4 e basicamente agora deu certo. A definição de classe, dividimos os dados em 5 classes. As classes são aquelas que estão no gráfico, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24. A gente pode ver que lá na tabela está de 20 a 23, mas a gente botou de 20 a 23, de 20 a 24, de 19 a 20 a 24, Porque esse gráfico não está certo. Eu não sei o que o pessoal do grupo fez, mas eu fiz um gráfico e o pessoal acho que deve ter apagado aqui. Mas eu vou entrar em contato com eles para esclarecer um pouquinho mais o que eles fizeram aqui.
Mas o certo é esse gráfico aqui, ó. Então, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24. E esse gráfico aqui é o de 20 a mais, porque o de 20 a 24 a gente colocou para ter meio com uma classe, porque a classe não pode ser de 20 a mais, né? A gente pode de 20 a 24, a gente tentou estabelecer uma classe, né? Então, temos os cálculos, as definições, os cálculos de absolutos, de frequências relativas, cálculos de frequências relativas percentuais, que é multiplicado por 100, né? Vai dar um valor em percentual, cálculo de frequências acumuladas, cálculo de frequências relativas, né? E os totais. Os totais eles estão aqui embaixo da tabela, né? Aí temos o gráfico, né? Estabelecido como frequência absoluta, frequência relativa, frequência. Cada cor tem uma tarja, né? Então a gente pode ver aqui que a tarja da classe 1 tem uma cor, como também tem outra cor. Essas cores se repetem para cada classe, né? Para definir um padrão e a classe dos dados, né? Um padrão observado: a maioria dos alunos de 18 a 30 assistiu entre 0 e 4 filmes. A quantidade de alunos diminuiu conforme o número de filmes aumentada. Por exemplo, apenas um aluno assistiu mais de 15 filmes. A maioria dos dados está concentrada em valores baixos, com poucos alunos assistindo muitos filmes. A frequência acumulada de 60 alunos assistiu 4 filmes, 83 até 9 filmes, 100% até 14 filmes. Em resumo, a maioria dos alunos assistiu poucos filmes, como poucos alunos assistindo mais filmes. Então a gente vai para a última parte aqui que te mostra o gráfico, né? O gráfico é por classe e por quantidade de filmes. Então a classe 4 a 0, 0 a 4 assistiu uma porcentagem maior de filmes. E a classe 20, a 20 não está mostrando a porcentagem, acho que foi erro de gráfico mesmo, e 3,1% é parelho. Acho que eles estão mostrando os mesmos tipos de dados. Acho que é 3,1. Eu não sei se está correto isso dizer que, mas ao meu ver aqui não tem diferença alguma a olho nu, óbvio, né? Sobre a diferença das duas fatias da pizza aqui, do gráfico, né? E eu presumo que seja a mesma porcentagem, 3,1. Eu acredito que o gráfico entendeu que é o mesmo e ele botou um em cima do outro e a porcentagem no meio para identificar que é a mesma porcentagem. Eu não consigo entender isso. Então aqui é a porcentagem não tem muito o que dizer aqui, das classes, né? Então de 20 a mais, 20, no caso 20 a 24, que a gente pegou um padrão, e a gente pegou as classes geral aqui do nosso de nós aqui. Então é 1, 2, 3, 4, 5, são 5 classes. 1, 2, 3, 4, 5, são 5 classes. E a gente fez a porcentagem gráfica, né? Então esses dois aqui são nossos dois gráficos que a gente resolveu fazer, né? Esse gráfico é o nosso gráfico principal e esse aqui é o nosso gráfico com pizza, né? Gráfico que demonstra a fatia de porcentagem de filmes que cada aluno viu por mês, né? Então assim, essa apresentação foi a minha. Não consegui ir na aula porque eu tive compromisso além da faculdade. E peço desculpas se tive que fazer alguma coisa que não fiz. E agradeço pela compreensão de todos, né? Inclusive, a aula para mim o CFC foi tranquila. E muito obrigado.